Muito bem, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu sei que se você está aí é porque você tem sede. Sede de Deus, sede da palavra de Deus, sede de crescer mais no conhecimento de Deus e da sua glória. Amém, queridos? Glória a Deus, você está bem? Tem alguns aí com um olhar triste, mas vai ficar um olhar alegre. Porque a palavra de Deus renova até o crente abatido. Então, o Senhor vai te renovar. Eu quero falar algumas coisas sensíveis do reino espiritual. Por isso, que o teu coração receba e alcance isso, que Deus está falando com você, vai falar com você nessa noite. Amém? Que é para você, para nós, é para a igreja, essa palavra. Glória a Deus, amados. Espírito Santo, seja único aqui a falar, seja único a revelar os propósitos de Deus para cada um, seja o único a se manifestar grandiosamente, com liberdade, Pai, que o Senhor possa tomar a minha boca, o Senhor possa tomar as minhas cordas vocais, os meus neurônios, moléculas, células, minhas vias cardiorrespiratórias, as minhas articulações, para me usar, para falar tudo que o Senhor propôs a falar nessa noite, tanto para os que estão aqui e também para os que estão aí assistindo pela live, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vou procurar ser sucinto em algumas coisas, porque o assunto pode se tornar longo, mas eu vou fazer de tudo para que seja rápido. Não fica triste, vai ser rápido. E indolor. Algumas coisinhas vão doer, mas tudo bem. Passa logo. Você vai crescer, você vai querer mais a presença de Deus ainda na sua vida. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre viver o hoje de Deus. Bom, o que isso significa? Eu entendo que o próprio tema vai se desabrochar no final da mensagem. Então eu quero ir logo na palavra, não quero perder tempo, vamos dar a introdução com a palavra, como eu faço ao contrário. Eu dou a introdução, depois eu dou o versículo inicial, mas agora nós já vamos entrar no versículo, no texto. Amém, amados? Amém. Oh, glória a Deus. Abra em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 35, ou melhor, 34 a 36. Pode ir lá, Juan, que está muito rápido no gatilho. Nossa! Ah, é o Guilherme. Está mais rápido que o Juan? Ou era o Guilherme que estava aí outro dia? Era o Juan? Era o Guilherme mesmo? Não, não é o Roger. Eu sei, eu conheço bem o Roger. É o Guilherme. Ele é mais rápido que o Juan, hein? Glória a Deus. Vamos lá, gente, que o tempo urge. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Eu vou te explicar direitinho o que quer dizer aquilo, porque Jesus diz também lá em Mateus 24, a partir do 37, e também em Lucas 17, 28, deixa eu já dizer logo, vai. É o seguinte, as coisas vão voltar ao normal. Até por isso que Jesus está dizendo aqui. As pessoas vão voltar a trabalhar normalmente, a viver normalmente, mas aí que mora o perigo. É aí que vai precisar nós ficarmos mais atentos ainda do que somos. Porque ele diz que vem como um laço. Nós vamos ver no versículo seguinte. Então, veja bem, Jesus também diz lá em Mateus, capítulo 24, a partir do 37, o seguinte: como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento,
até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Então vai voltar ao normal. Eu vou te dizer por que vai voltar ao normal, e precisa voltar ao normal. Não se preocupe. Acho que você não está entendendo ainda. Vai voltar ao normal. E em Lucas, capítulo 17, 28, diz assim, como nos dias de Ló, também como nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam-se, ou compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Veio fogo e enxofre e consumiu a todos. Ou seja, Deus vai tirar a igreja primeiro, mas vai ser nesses dias normais. Como eu disse para vocês, eu vou dizer por que vão voltar os dias normais. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, tem lockdown de novo na Europa, em muitos lugares, aqui estão querendo inventar moda de novo, mas a igreja vai vencer isso. Eu vou te dizer por que e como vai ser isso. Porque Deus não dá ponto sem nó. Ok, continua. Porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Oh, as coisas vão estar normal e de repente acontece o arrebatamento. Mas aqueles que estiverem na presença, estiverem sensíveis ao Espírito, eles vão saber. Por isso Jesus fala também em outro texto, estejais apercebidos. Estejais apercebidos. Então, nós podemos estar sensíveis a isso, apercebidos a isso, quando nós estamos dentro da palavra. Espera um pouquinho, no versículo seguinte. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos. Estou vendo? Está vendo? Estejais vigiando, orando o tempo todo, vigilantes o tempo todo e orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé, o arrebatamento. Por isso que ele diz isso. Vai voltar ao normal. Você está bem hoje? Amém. Fica alegre aí. Nós estamos vencendo essa etapa. Aleluia. Deus é poderoso. E Ele confere autoridade à igreja. Acontece o seguinte, amados. Tem muitas coisas no YouTube, tem muitas notícias, muitas coisas que nós estamos vendo, e há uma realidade, nós precisamos nos inteirar dos fatos, conhecer os fatos, conhecer as coisas que estão acontecendo, para que nós não sejamos joguete, ou não sejamos ingênuos. Eu falei sobre isso outro dia, está se falando muito sobre globalismo, nunca se falou tanto sobre isso como nesses dias. O globalismo que vai ser implantado, tem um documento na ONU, onde estão assinados por tantas, não sei quantas nações, existe uma agenda, e muitas nações da Terra estão, muitos governantes, melhor dizendo, estão inseridos nessa agenda de 2030, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Coisas como, por exemplo, o chip, um governo totalitário, um governo único, uma moeda única, aí depois vem o tal do chip. Existe tudo isso que estão tramando, o inimigo está em conluio com muitos governantes no mundo, está. Isso está acontecendo. Mas espera um pouquinho. O que é mais importante para nós? Nós tomarmos conhecimento? Sim, é importante. Mas nós estarmos firmados nisso, ou estabelecidos nisso? Não. Nós temos um conteúdo poderoso e tremendo, que é a palavra de Deus. E muitas pessoas, muitos de nós, estão saindo do contexto da palavra de Deus, estão se retirando de estarem mergulhados na palavra, ou estabelecidos na palavra, para estarem estabelecidos em toda essa conversa, em todo esse noticiário maligno, nocivo, e que está fazendo mal para muita gente. E isso é uma verdade. Tem pessoas que não estão mais vivendo direito e só ficam ouvindo isso. Estar tendo conhecimento é uma coisa, mas estar envolvido com isso é uma outra coisa. Como eu disse antes,
O nosso negócio é estarmos dentro da palavra. Estar dentro da palavra é estar dentro do conhecimento de Cristo. Já que nós temos o Espírito Santo, nós podemos estarmos fora desse conhecimento, amados. Porque senão nós vamos estar em apuros. Nós vamos estar distantes daquilo que Deus tem para nós. Deus tem muita coisa profunda para nos revelar nesse tempo. Isto é uma verdade. Oh, aleluia. E uma coisa, amados, esse negócio do globalismo, isso é desde o começo. Desde quando o diabo roubou a autoridade do homem, quando ele pecou, né, a gente sabe disso. Mas Jesus veio e pegou a autoridade, porque Deus criou o homem para o homem governar na terra, governar para Deus administrar tudo isso. Isso está lá em Salmo 8, quando Davi fala pelo Espírito Santo. E isso está claro na palavra de Deus. Mas o diabo rouba a autoridade, mas Cristo vai para a cruz e vence Satanás na cruz. Amém? Aleluia. Despoja o diabo na cruz, ressuscita ao terceiro dia e levanta um povo, que é a sua igreja, e dá autoridade para esta igreja. Escute o que eu vou te falar, enquanto a igreja estiver na terra, não tem globalismo, coisa nenhuma. Não tem governo totalitário, coisa nenhuma. Por quê? A igreja está na terra. E o poder de Deus e a autoridade está com essa igreja. Muito mais vão ser nesses dias, vai ser nesses dias muito mais do que antes. A autoridade que a igreja vai exercer o seu papel aqui na terra, antes dela subir. Você crê nisso? Se você crê, dê um aplauso a Jesus. Eu vou te provar na palavra. Põe lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vocês vão facilmente entender isso agora. Nossa, não está veloz esse menino. Mais veloz que a luz. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que Pedro tinha feito, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto a igreja estiver aqui, não tem chabu. Vocês podem falar, pode fazer conluio, pode querer se programar. Acontece o seguinte, o diabo é mentiroso. Oh, aleluia. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ele está dizendo que vai, logo em breve, vai acontecer. Vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Isso antes da igreja. O diabo não está lá em cima, amém? Amém? Ele não está lá no terceiro céu. Ah, então vai ser lá em cima, quando nós estivermos lá em cima. Não, antes de subir vai ter uma vitória. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pelo Espírito Santo. Não tem erro, isso que eu estou dizendo. Agora, presta atenção nisso. Esse negócio do globalismo está desde o princípio, e eu vou te mostrar, vou te provar isso. Abra em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Oh, aleluia, está aqui. Eles disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus. É o que eles estão querendo fazer, sempre quiseram. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, sempre o diabo quis ser como Deus. Ou quis ser mais importante do que Deus. Por que eles estavam fazendo isso? Havia um tal de Nimrod, que foi o primeiro maçom que teve na terra, que queria ele governar, e havia só, põe no versículo anterior, só para você entender. Antes. 2. Não. Gênesis 11, 2. Gênesis 11, 2. Ok. 3. Você não está no 1, mas tudo bem, fica calmo.
Porque é o seguinte, no 1 diz assim, põe em Gênesis 11, 1. E toda a terra, e era de toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. O que está acontecendo hoje é o seguinte, é como se eles estivessem falando, vamos construir uma torre, e vamos ter um só pensamento, ter um governo único, ter um governo global, por isso o globalismo, ou a nova ordem mundial, ter uma única moeda, vai ter um só governante. Então, é desde o começo, é como você está vendo aí. Por isso se levantou a Torre de Babel, e Deus veio e acabou com a festa. E meteu o pé na porta, vamos dizer assim, chutou o pau da barraca, estourou a boca do balão, e o que vai acontecer vai ser isso. Antes da igreja subir, por isso que aqui você entende que as coisas vão voltar ao normal, por quê? Esse globalismo, antes da igreja subir, vai ser quebrado. A Torre de Babel vai ser quebrada de novo. Você crê nisso ou não, amados? Eles vão ficar com cara de ué. Não tem erro isso. Porque é impossível que a igreja tenha, eu vou te provar mais adiante ainda, é impossível que a igreja tenha que ser retirada, o que Jesus disse ali, que nós vamos escapar disso, porque vai ser um laço que vai cair sobre todos os que habitam sobre a face da terra. O que ele está querendo dizer, o que Jesus na realidade está dizendo, é que vai vir o juízo de Deus. Nós vamos escapar do juízo de Deus. Se você for ler Apocalipse, a partir do capítulo 5, você vai começar a ver lá o juízo de Deus sobre a terra. Não é o juízo do diabo, é o juízo de Deus. Deus vai nos retirar antes do juízo. É isso que Jesus está dizendo. Por exemplo, Lucas, capítulo 21, naquele capítulo 21, versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Nós não vamos ver isso aqui. É disso que ele está falando, que nós vamos ser livres. Está entendendo? Mas antes disso, vai ter uma grande conquista para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você pode ter certeza disso, amados. Isso é infalível. Por isso que Deus quer que você conheça isso, que você cresça nele, que você o conheça cada vez mais, e que você não deixe de estar dentro deste conhecimento, não deixe de conhecer, não deixe de saber, de orar, como Jesus falou, vigiai. Esse vigiai é estar exercendo o teu papel como igreja na terra. Isso é vigiar. É você estar em contínua oração, contínua busca, vindo nos cultos, tendo conhecimento, esse conhecimento da glória de Deus, porque isso é que te fortalece. Isso que traz alegria no seu espírito, a alegria do Senhor é a tua força. Ainda que tenhamos momentos de aflição, isso vamos ter mesmo. Mas o que eu estou fazendo aqui é cobrando ânimo de você. Cobrando ânimo. Dizendo que você não é derrotado, que a igreja jamais vai ser derrotada. Desde que você esteja ungido, na tua postura de um crente verdadeiro, que manifeste as características de Cristo na terra. Você foi chamado para isso, para se parecer com Ele, para ter o seu caráter, para ser um exemplo, para manifestar a glória de Deus, para manifestar o reino de Deus. Deixa eu te falar mais uma coisa acerca do reino de Deus. Abra, por exemplo, em Atos, capítulo 28, versículo 31. Olha o que diz lá. O livro de Atos não terminou, tá? Porque ele não tem um final, ele não tem um arremate. É como se ele tivesse continuidade. Nós continuamos a escrever o livro de Atos. Sabia disso? Por quê? Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Na realidade, os atos do Espírito Santo através da igreja. Amém, queridos? Oh, aleluia! Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nada pode impedir a pregação, a manifestação do Evangelho do Senhor. Nada. Ah, mas e a perseguição?
Se você quer saber, a perseguição leva a mais pregação do evangelho ainda. Quanto mais perseguição, mais o reino de Deus se propaga. Quando Jesus, uma das parábolas que Jesus falou acerca do reino de Deus, é o seguinte, o reino de Deus é como uma mulher que pegou o fermento e colocou em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Agora eu te pergunto, principalmente as mulheres, que costumam fazer bolos em suas casas, ou panetone, você vê o fermento trabalhar lá dentro? Eu lembro-me quando minha mãe fazia os panetones, ela fazia em casa. E fazia vários cumbucas lá, né? Não sei como é que é o nome. Assadeiras. E várias assadeiras e formas. Várias formas, assadeiras. Fazia vários panetones. Eu sei que ela cobria com um cobertor. Punha lá o fermento e cobria com um cobertor. Ninguém podia abrir lá, porque senão baixava a massa. Só sei que depois de um certo tempo, não sei quantos minutos, você ia lá, tirava o cobertor, o negócio estava desse tamanho. Crescia. E Jesus está falando ali, nesta parábola, que o reino de Deus é como fermento. Você não vê trabalhar. Você não vê agir lá dentro. E quanto mais perseguição, é como uma faísca numa mata seca. Aí que cresce. Aí que o evangelho cresce. Você quer saber de uma coisa? No Irã, tem 2 milhões de cristãos lá dentro. Teve perseguição, aí cresceu mais. Na China, onde há muita perseguição, você sabe do que eu estou falando, por causa do espírito do comunismo que tem lá dentro. Um regime de exceção, que persegue mesmo e mata cristãos, põe lá nos campos de concentração, que eles dizem campos de reeducação. Na realidade, são campos de concentração. E eles perseguem os cristãos, põem lá dentro. E para você ter uma ideia, tem 200 milhões de crentes na China. Tudo bem, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas, quantos crentes? 200 milhões faz uma revolução no mundo. Revolução que eu digo, revolução espiritual no mundo. Amém? Por isso que tem muito crente lá orando, uma grande maioria desses 200 milhões de chineses estão orando. Você pensa que o globalismo vai ganhar da igreja? Vai ser implantado isso, sim, lá, o falso profeta, a besta, o anticristo, sim, mas depois que a igreja sair daqui. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus, por favor. Oh, glória a Deus. Aleluia. O reino de Deus continua sendo propagado. Quando você dá o testemunho para alguém de uma bênção que Deus manifestou na sua vida, de uma palavra que se cumpriu, vai ser mais um crente que vai vir, ou vai ser mais uma pessoa que vai vir para o evangelho. Porque através do testemunho, muitas pessoas se convertem. Eu tenho ouvido que, pela nossa live de oração, pessoas têm se convertido pela live de oração, você sabia disso? Porque de repente surge lá um testemunho e fala, nossa, esse negócio da oração funciona, Jesus funciona mesmo, deixa eu ir para ele. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. A igreja é um órgão de Deus, sabe disso? Por exemplo, o diabo vai atacar Israel, a igreja ora, Deus livre Israel. Por isso que Deus vai tratar com Israel, com o povo de Israel, depois que a igreja for retirada. Aí vai ser o tratamento, vai ser a aflição de Jacó, como diz a palavra lá no livro de Jeremias. Agora, o diabo fica tonto, fica confuso. Agora eu vou atacar a igreja, então. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o poder de Deus em nós temos a autoridade de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amados. Por isso, não desista de orar. Muitas pessoas que começam a orar, daqui a pouco, nossa, como dizem no mundo, quanto mais rezo, mais oração, mais assombração me aparece. Não. Sabe o que acontece quando você começa a orar com afinco? Você vai mexer no ninho do diabo. E é para mexer no ninho do diabo, por quê? Ele vai ser descoberto, ele vai começar a ser denunciado. Então ele fica em polvorosa.
ele fica lá se estrebuchando, se revirando, e você pensa que a tua oração não está dando certo, mas isso é um bom sinal. Isso significa que a tua oração está dando certo, sim. Você está mexendo com ele. Ele tem medo quando você ora. O maior medo do diabo não é ouvir uma palavra. Tudo bem, a palavra nos edifica e nos impulsiona a orar, nos encoraja a nós orarmos, a buscarmos mais a Deus, mas o que mais ele teme é a oração de um crente. Você pode ter certeza disso. Por isso que nós não vamos parar com as lives de oração. Nós vamos continuar com isso, porque isso está edificando muitas pessoas, e isso está fazendo Deus responder muitas palavras proféticas. É o tempo, amados, de muitas respostas de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma garantia tão tremenda. Abra no livro de Hebreus, capítulo 6. A palavra diz que aquilo lá que Deus fez, as promessas que Deus deu a Abraão acerca da igreja, ele jurou por ele mesmo. Vamos ler lá. 6,13, a partir de 13, amém? Hebreus 6,13. Ok. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus jurou por ele mesmo. Bom, não tem um maior que eu. Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Amém? O Rei dos reis, autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, aquele que não tem princípio de dias e nem fim de dias, o poderoso de Jacó, o prometido das nações, aquele que está sobre todos. Sobre todo, ele está sobre todos. Então, peraí, não tem ninguém maior que eu, vou jurar por mim mesmo. Está entendendo o que aconteceu aqui? Versículo 14, dizendo, certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, vai indo. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Mas aí, o que aconteceu? Diz assim, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros? Nós. A palavra clara, quando fala lá em Gálatas 3,29, os que estão em Cristo Jesus, são herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão. As promessas que Deus fez para Abraão a nosso respeito, como herdeiros que somos, ele jurou por ele mesmo. 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Está aqui, em nós, Cristo em nós, esperança da glória, foi prometido, Deus jurou por ele mesmo, isso se cumpre com certeza para os herdeiros. Se nós somos herdeiros, a herança foi dada por meio de Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, nós não temos a promessa, nós temos herança. Está prometido lá, então, a palavra vai dizer lá na frente que isso é âncora para a nossa alma, 19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Ou seja, nós podemos entrar lá. O interior do véu é você entrar no Santo dos Santos. Eu já falei isso várias vezes, só o sumo sacerdote dos israelitas, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, para levar o sangue lá dos animais e derramar no propiciatório da arca, para encobrir pecados. Jesus foi na cruz e removeu os nossos pecados. Não encobriu, removeu os nossos pecados. Removeu os nossos pecados. E aí, por esse ato da cruz e o poder da ressurreição, e o enviar do Espírito Santo, nós entramos no Santo dos Santos. Todos os momentos, qualquer momento que você queira, você entra lá e faz as petições diretamente a Deus. E você pode entrar lá e falar para Deus e reivindicar o Senhor. O Senhor prometeu e jurou por si mesmo que eu sou herdeiro e que viria até mim. Então, Senhor, tem isso que falta se cumprir. E você vai ver, porque nós precisamos ser inteligentes quando vamos orar a Deus. Vamos orar como herdeiros, não como mendigos, amados. Quantas pessoas, quando vão orar a Deus, sabendo do
caráter que tem, né? O caráter de Cristo, os dons, o Espírito Santo, a autoridade que Deus confere, como nós lemos aqui, agora há pouco. Entra na presença de Deus como mendigo. Você acha que Deus vai aceitar um negócio desse? Como Deus? O que será que Deus pensa de muitos de nós que entramos como se estivesse pedindo esmola? Somos herdeiros. Somos herdeiros. Co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Aleluia. Temos duas heranças. Uma que vem diretamente de Cristo, os dons, os talentos, a unção. Aleluia, isso é nosso. Cristo passou para nós, o Espírito Santo trouxe isso para nós. E além disso, vamos receber ainda mais uma herança, a do próprio Pai. Amém, queridos? Então está aí, Deus jurou por Ele mesmo que isso seria para nós. E nós recebemos em Cristo Jesus, aleluia. Dê um aplauso a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Você quer mais uma prova? Nós vamos ter uma estrondosa vitória antes de subir. Nós estamos vendo muitas coisas acontecer, mas Deus está usando pessoas. Assim como o diabo usa pessoas que dão a legalidade para ele, né? Porque uma coisa é importante, você não andar na carne, mas andar no Espírito. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo, para que você não fosse um crente carnal, mas um crente que pudesse andar efetivamente na presença de Deus. E nós temos isso, amados, andar na presença de Deus, Deus nos usar, Deus andar aqui através de nós. Amém, queridos? Você está aí? Está tudo bem com você? Eu estou aqui vibrando, você precisa vibrar também, precisa entender aquilo que você possui, aquilo que você tem, que foi lhe dado gratuitamente. Você não teve que pagar preço algum, o preço já foi pago. Oh, glória a Deus, aleluia. A torre de Babel está caindo de novo. Está caindo de novo. Por que precisa cair? Para acontecer a maior colheita já vista na face da terra. Por isso que as coisas vão voltar ao normal. Porque quando quebrar, e vai cair, essa Babilônia vai cair de novo. E vai haver, para acontecer, a maior colheita já vista. Isso está, os indícios, nós temos os indícios claros pela palavra de Deus que vai acontecer isso. Como eu já falei aí, nos versículos que fala, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, uma vida normal, porque vai ser a grande colheita. A igreja vai resplandecer. A igreja ungida vai resplandecer, amados. Mas você pode dizer, eu não estou vendo isso, eu estou vendo aí o globalismo, eu estou vendo a nova ordem mundial, não sei o quê, parece que a esquerda está ganhando, parece que o Espírito... Amados, espera mais um pouquinho. Continua orando. A nossa oração, ela é sumamente importante nesse tempo. Porque se você não orar, você não vai conquistar. Mas se você orar, se você andar no Espírito, se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Paulo disse isso em Gálatas 5:23. Viver no Espírito é também andar no Espírito. Não é vir aqui, ouvir a palavra e depois deixar para lá. Não. Você vem, ouve e pratica. E obedece a palavra de Deus, porque aí sim você vai obter todas as conquistas que já estão planejadas para a sua vida e para o povo de Deus, o reino de Deus, ser expandido na face da terra. Amém? E a glória de Deus encherá a terra assim como as águas cobrem o mar. Isso vai se cumprir. Amém, queridos? Oh, aleluia. Mais uma prova. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Põe lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que está sobre a tua vida. Amém? Sangue de Jesus, a nossa defesa, pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas, a vida aqui nesse mundo, hein? É isso que está dizendo, até a morte. Nós vamos até o fim. Aquele que perseverar até o fim ganhará a sua alma. E isso precisa se cumprir e vai começar a se cumprir com uma propulsão que você vai ficar
maluco. Abra aqui agora eu creio que nós vamos alinhavar. Abra aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12. Vê se é versículo 12 mesmo. Versículo 14, desculpa. Olha o que vai acontecer. Vai ser agora nesse tempo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A igreja vai ser derrotada? Você vai ser derrotado? Nunca. Nunca. Porque vai ter uma força, uma unção, um avivamento que você não imagina. Deus está preparando o melhor para este tempo. Nós vamos ver as coisas mais gloriosas, porque nós vamos ver a quebra desse globalismo diante dos nossos olhos. Você vai ver quantas pessoas vão para a prisão nesse tempo. Deixa eu te falar uma coisa, para você se inteirar de alguns assuntos. Eu comecei a observar, ver algumas notícias, não que eu estou firmado nelas, estou firmado no Senhor, amém? Mas eu estou vendo Deus usar algumas pessoas. Por exemplo, Deus está usando o Bolsonaro. Sabia? Porque você vê hoje no mundo poucas pessoas, poucos governantes contra o sistema, contra o deep state, Estado profundo, que tem lá nos Estados Unidos e aqui também, porque é a mesma linha de pensamento. E são poucos os que estão enfrentando, e um deles é o Bolsonaro, que Deus o colocou lá. Foi Deus que colocou. Deus estabelece reis e Deus depõe reis. Daniel falou lá em Daniel 2, 21 e 22. Deus é que põe esses homens. E colocou justamente nesse tempo. Aí Deus põe lá o Donald Trump nos Estados Unidos. Que é se você vê o discurso dele na ONU, contra o globalismo na cara. Ele fala do globalismo ali na cara deles, de todas as nações que estão ali. Que ele está ali para combater o globalismo, combater o governo totalitário, a nova ordem mundial. Ele fala abertamente. Por isso que tem todos esses levantes contra ele e contra o Bolsonaro. Mas Deus os colocou lá para quebrar isso. Você vai ver, quando eu vi a notícia que Deus mandou vários militares para Guantánamo, onde tem aquela prisão dos Estados Unidos. Mandou vários militares para lá, porque lá vai encher de preso. Sabia disso? Vai encher de preso. Está sendo preparado, tem uma carta na manga que Deus colocou, para que o Espírito Santo está na nossa vida até a consumação do século. Ou melhor, o Espírito Santo está conosco para sempre. E Cristo falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oh, aleluia! Não tem jeito, é isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos um minuto. Espírito Santo. O Senhor é Deus, Pai, apesar de termos falado algumas coisas sensíveis sobre o que está acontecendo no mundo. O Senhor me fez ministrar acerca disso para cobrar o ânimo, Pai, de cada um que aqui está. Para não olhar só para si mesmo, mas para olhar para as questões do Teu reino, Jesus. Oh, aleluia. Olha para mim mais um minuto. Espera um pouquinho. Sabe qual o maior problema nosso? Sabe o que nos impede muitas vezes? São as nossas preocupações. Abra mais uma vez, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 34. Por isso que ia desabrochar o tema, estava até esquecendo disso, no final. Não vos inquieteis, na minha tradução está, não vos preocupeis. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Qual é o problema de muitos crentes? Ficar preocupado com o dia de amanhã, e não viver o hoje de Deus, não viver a palavra de Deus, que é o hoje. De tanto ficar olhando para o dia de amanhã, ou preocupado com o dia de amanhã, se esquece de Deus, se esquece da palavra, se esquece do que a palavra diz, se esquece que tem o Espírito Santo, se esquece de entregar, lançar ansiedade sobre ele,
Se esquece de descansar sobre a palavra de Deus e os propósitos de Deus, amados. Só fica olhando para o dia de amanhã, olha como é que eu vou resolver aquele negócio, como é que eu vou fazer amanhã, como é que, ou aquela viagem que eu tenho que fazer, ou aquele contrato que eu tenho que tratar amanhã, e não vive o poder de Deus. O nosso problema, o problema de muitos é esse, é exatamente esse. Foi isso que Jesus disse. E é isso. E se você ver o versículo anterior, né, que a gente sempre costuma citar aqui, versículo 33, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que muitos de nós ficamos preocupados, ele diz, serão acrescentadas. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, mas não olha para o reino, amados. Não olha que você está aqui, você foi chamado por Deus, o Espírito Santo veio na sua vida para que Deus possa te usar para os propósitos dEle. E isso vai fazer com que Deus supra as tuas necessidades muito mais do que você precisa. Porque quando Ele diz acrescentar, significa eu vou dar mais do que você precisa. Não fica preocupado com isso. Mas isso é que está matando a vida espiritual de muita gente. Ah, porque o fulano, porque o ciclano, e aí, como é que vai fazer? Ai, estou preocupada, porque o cara lá está doente, porque não sei o quê. Ó Senhor, meu Deus, descansa, entrega, leva as suas petições para Deus, não para você mesmo. Senhor, está aqui, ó, eu quero descansar em Ti, então, eu coloco diante de Ti as minhas petições. Está acontecendo isso, aquilo outro, mas eu sei que o Senhor é fiel, que o Senhor vai cuidar, porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir a obra das tuas mãos. O Senhor é que faz, o Senhor é que fortalece, o Senhor é que me unge, o Senhor é que me faz caminhar altaneiramente sobre a terra, o Senhor há de suprir, o Senhor há de fazer, porque o Senhor me garante isso, a tua palavra me garante isso. Ora e coloca diante de Deus e depois descansa. Como diz lá no Salmo capítulo 5, de manhã entrego a minha oração a Deus, versículo 1 a 3, entrego a minha oração a Deus e descanso. Quando ele fala lá, tem tradução que diz, vigio, falou, descanso, eu entreguei, está entregue. Eu não penso mais nisso. Eu já coloquei diante do Rei dos Reis, daquele que criou o universo inteiro. Aquele que conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Então entrego para Ele, está diante dEle, e eu vou caminhar, vou viver hoje de Deus na minha vida, oh aleluia, você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o que é bênção, o que é cumprir palavra, quando assim nós agimos, amém, amados? Você está bem? Dê um aplauso a Jesus, porque é isso mesmo, aleluia. Então, em nome de Jesus, não fica se fiando em todas as notícias, em tudo que se fala. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14, 10, há muitas vozes no mundo, e todas com significado. Então, não se encha das vozes do mundo, mas se encha da voz do Espírito Santo na sua vida. Esse que é o negócio. Oh, glória a Deus. Você é um profeta, se levante e já profetiza um dia tremendo na sua vida. Senhor, obrigado por esse dia, porque esse dia é o dia para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o sol se levantar. Obrigado porque o Senhor me deu a respiração. Eu posso respirar. Ou se eu posso respirar, eu posso orar, eu posso falar contigo, eu posso declarar a tua glória na terra. Eu posso te louvar, eu posso te adorar, eu posso ler a palavra, eu posso orar a palavra, eu posso declarar os teus feitos que estão aqui contidos na tua palavra. Eu posso andar com firmeza nessa terra, porque eu creio naquele que me salvou, naquele que me libertou. Eu bem sei quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, aleluia, Ele vai cumprir, aquele que começou a boa obra em ti, vai completar até o dia de Cristo Jesus, oh meu Deus. Você não vai olhar mais para o dia seguinte, ou ficar preocupado com o dia seguinte, olha que Jesus deixa que vai cuidar de si mesmo.
Meu negócio aqui é contigo, Senhor. O Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu redentor e pronto. O Senhor tem um melhor para a minha vida. Eu não vou cair mais nessa ladainha do diabo. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora sim. Espírito Santo, que essa palavra continue frutificando nos corações. Continue, Pai, se alinhando contigo, se sincronizando com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, o Senhor tem coisas, muitas coisas para realizar na nossa vida e através da nossa vida. Há um povo aqui, Pai. Há um povo que é teu povo, são teus filhos. São aqueles que o Senhor chamou por um propósito, que cada um tem um destino profético aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo e Criador dos céus e da terra. E o Senhor vai levá-los ao bom termo, Pai, com certeza. Senhor Deus Todo-Poderoso, quebra o jugo, quebra as barreiras, as muralhas, toda a fortaleza que o diabo quis colocar em cada mente, sejam agora anuladas, quebradas, desautorizadas, em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade, o peso, o jugo, eu repreendo a opressão, a perturbação, eu repreendo a mágoa, eu repreendo o emocional fraco, que venha cair por terra, e que o Senhor dê um emocional novo, para cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor levante a cada um que aqui está, e Pai, nós queremos ouvir os testemunhos. Queremos ver, Pai, o cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Recebam a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Dá um pulinho aqui. Dá um aplauso pelo pastor Ellison. E aí? Graça e paz, igreja. Amém? Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui de novo. Embora a gente olhe assim, acho que o apóstolo está ficando craque em ver cada membro pelos olhos, né? A gente não consegue ver o rosto por inteiro, um sorriso, mas acho que a gente vê a afeição de cada um pelos olhos. Então, a gente queria poder ter voltado um pouco antes, né? Falar um pouquinho da nossa ida para lá. Peraí, quanto tempo faz? Já vai fazer 1 ano e 7 meses, apóstolo. Né? Ah, doido, como passa rápido. Mas Deus tem o controle de todas as coisas, né? A Bíblia fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Então, o que a gente tinha planejado acabou postergando um pouquinho, atrasando um pouco, mas a gente crê que como eu falei, tudo está nas mãos de Deus. Eu acho que não foi só com a gente, o mundo foi interrompido, né? Por essa pandemia, então todos os projetos, aquilo que a gente tinha, acabou se atrasando. Mas como o apóstolo pregou aqui, se tem alguém que a agenda dele não atrasou, foi o Senhor. Né? Porque tudo que ele tem o controle e as coisas ainda continuam andando da maneira que ele quer. A gente, às vezes, tem que se adaptar um pouco, mas a gente crê naquele que nos enviou, a gente crê na promessa daquele que tem o controle da nossa vida, né? Então, não é fácil, vocês aqui têm acompanhado, a Roberta e a Raquel aqui, não é fácil ficar longe da família, mas a gente está ali firme e forte. Agora, eu creio que com esse passar do tempo, eu creio que é questão de meses agora para ser resolvido, para a gente estar lá, né? A família reunida. Então, eu peço que vocês continuem em oração pelas nossas vidas. Nós continuamos sempre orando, dizendo que dá muita saudade, né, dessa convivência, dessa comunhão de cada irmão aqui, e que a gente continue em oração, intercedendo, porque o nosso Deus é o mesmo lá e aqui. Amém? Amém. E se eu puder deixar uma palavra aqui para vocês, com tudo que o apóstolo pregou hoje, eu queria deixar Apocalipse 3:11, que diz, né? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E o que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. É a alegria da nossa salvação. É a marca da promessa que você tem na sua vida. Aleluia. Então, que você continue guardando, independente de circunstância, independente de pandemia, independente do que a gente possa estar vivendo, a nossa coroa está segura com aquele. Amém? Que nos deu a vida eterna. Então, que cada um
de nós possamos confiar. Como eu disse, independente de circunstância, a sua alegria não pode ser tirada por qualquer situação, porque a nossa dependência está no Senhor. Amém? Aleluia. Então continue guardando, porque independente de onde a gente esteja, um dia nós vamos estar juntos lá no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então eu queria dizer que eu amo a vida de vocês, amo a vida do apóstolo, é um privilégio a gente poder estar aqui de novo, e eu espero que Deus nos permita estar mais vezes aqui. Né? Agora, a gente crê que vai melhorar a situação. Né? É um pouco mais difícil de viagem, a questão de translado, de voos e tudo mais, mas Deus tem dado graça. Amém? E eu só posso agradecer. Glória a Deus. Eu amo cada um de vocês. Amém? Obrigado, apóstolo. Glória a Deus. No lugar onde Deus os está colocando, em função do reino de Deus. Eu creio que uma obra grandiosa vai surgir ali, vai se manifestar. E muitas pessoas vão ouvir das revelações de Deus lá, com certeza, em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Eu estou vendo muita gente ouvindo. Estou vendo muitas pessoas sendo curadas. Estou vendo muitas pessoas sendo salvas. Muitas pessoas lá que, apesar de ter muitas igrejas, e tem muitos cristãos e muitos brasileiros, né? Sabe muito bem, melhor do que eu até. Mas tem muita gente que não está salva, mesmo estando nas igrejas. Tem muita gente que está totalmente fora dos caminhos, mesmo estando nas igrejas. Então, Deus está colocando vocês lá por este propósito, para alertar, encorajar e para confrontar o tipo de cristianismo que muitos estão vivendo. Receba essa palavra. Amém, amados? Glória a Jesus. Tem alguém que está com alguma dor aí? Coluna. Fica de pé. Eu não preciso pôr a minha mão. O poder da palavra. Amém? Ajunte seus pés assim, juntinho. Ok. Você que está sentado, põe a mão, onde é que está doendo? Perto do final, né? Sim, põe a sua mão. Eu declaro libertação. Eu repreendo no nome soberano de Jesus esta dor. Se retire agora a dor. E que haja um perfeito alinhamento, vértebra por vértebra. Haja um alinhamento perfeito do Senhor pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fica de pé de novo, desculpe. Põe a sua mão. Procurador. Não está? Dê um aplauso a Jesus. É a palavra. A palavra por si só, ela tem poder. Amém, amados? Quem entrou aqui com dor de cabeça? Tipo enxaqueca. Quem sofre de enxaqueca? Isso. Amor, você? Eu creio que não, mas receba a cura agora. Amém, igreja? Receba a libertação de todo o mal, de toda a dor de cabeça, de toda enxaqueca. O diabo vai ficar cheio de enxaqueca agora. Vai pegar no diabo essas enxaquecas. Querida, levante sua mão. Eu repreendo essa enxaqueca. Saia todo o mal da sua vida. Em nome de Jesus. Toda opressão que o diabo quis lançar, vai pegar nele. Ele que é oprimido. Você é livre. Pelo Espírito de Deus, você é livre. Em nome de Jesus. Amém? Você já entrou aqui com dor de cabeça? Tinha. Diga, tinha. Eu tinha. Diga, obrigado, Jesus. Pela minha libertação. Eu recebo. Em nome de Jesus. Quem é mais? Eu vi mais uma pessoa. Hã? Aqui? A coluna, quem? Ela. Muito bem. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Eu confundi ele com Ângelo. Não parece?
Olha lá, viu? Tá vendo? Então eu não errei. Não errei tanto assim. Não parece mesmo. É por causa da máscara, né? A gente se confunde. Mas Deus está trazendo um suprimento novo para vocês. Tem algo que deu errado em termos profissionais de negócio. E isso te afetou. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que se perdeu não se compara com aquilo que você vai ganhar. Eu digo que o mês que vem, o mês de dezembro, vai ser um mês pontual na sua vida, porque vai se abrir uma porta que vai ser uma grande restituição. Vai haver um grande resgate e você vai ficar como quem sonha. Fala, puxa, eu não esperava que esse negócio fosse dar tão certo como deu. É algo que está vindo nas tuas mãos. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece muito bem. E foi um tempo de abatimento, foi um tempo assim de sofrimento na vida de vocês, por causa dessa questão. Teve inclusive uma pessoa que virou as costas no momento que mais precisava. Eu vou dizer, essa pessoa vai comer nas vossas mãos. Não é para que vocês nutram algum tipo de mágoa, perdoe, porque Deus vai fazer ela comer nas suas mãos. E você vai ser exaltado, você vai ser honrado. Amém? Receba essa palavra. Veio até um princípio de depressão na sua vida, viu? Mas Deus está te curando, te libertando disso. Eu não ia impor as minhas mãos, mas eu senti de colocar minha mão. Eu repreendo esse mal. Em nome de Jesus, o Senhor está endireitando a sua coluna vertebral agora. Oh, aleluia. Foi muitas noites de choro e de angústia, mas o Senhor está limpando as suas lágrimas. Oh, Deus soberano, lavassuricanto, eu vejo um tempo de conserto, eu vejo um tempo de alegria. Te prepara, tome posse, que o mês que vem vai começar, as coisas vão começar a mudar. Deus já preparou, amém? Qual o seu nome? Diego, Deus já preparou isso. Para a glória a Deus, você veio no lugar certo, porque você mesmo falou, você e Deus, eu quero ouvir uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra. E Deus está falando contigo, Deus está falando com os dois. Grande vai ser a conquista. Falamos muito de conquista. Vocês já conquistaram essa, para a glória do Senhor. Receba. Aleluia, glória a Deus. Tem uma pessoa que vai vir te pedir perdão por causa das coisas que falou. Perdoa essa pessoa. Amém? Ela vai pedir perdão. Fique tranquila, porque eu sei que você já perdoou. Porque Deus está limpando a sua alma. Deus está curando o seu coração mesmo. A partir de hoje você vai sentir um alívio. Está quebrando o jugo que você carregava. Você estava carregando um fardo que não era seu. Mas o Senhor quebrou esse jugo hoje, em nome de Jesus. Amém, Diego? Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Ok. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Deus está curando mesmo os teus sentimentos, viu? Amém? Vai haver até um pedido de perdão. Não é que vai haver reconciliação, mas vai haver um pedido de perdão. Pode liberar, viu? Para você ser livre, caminhar livre. Porque Deus quer cumprir a vontade dEle na sua vida. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Imagine então que Deus vai colocar diante de ti, vai colocar nas suas mãos. Receba um tempo de prosperidade, viu você? Tempo de prosperidade. Olhe para o reino, tempo de prosperidade. Receba em nome de Jesus. Amém? Tempo de prosperidade, Adriana. Receba. Lamassuricano. Deus está aliviando as suas cargas também. Muitas vezes se torna pesado, mas é você e Deus. Deus não é Deus de confusão. Apesar que muitas vezes tem confusão no arraial do inimigo. Mas na sua vida não. Porque você sabe em quem você crê. Receba. Qual o seu nome? Desculpa. Rodrigo. Hã? Roberto, Deus a partir de hoje está tirando uma profunda tristeza do seu coração. Deus está
manifestando uma grande libertação. Por isso que Deus falou profunda tristeza, porque está havendo, vai começar a haver a partir de hoje uma libertação na sua vida, e você sabe do que eu estou falando. Quem é que está do seu lado? Espírito de morte te perseguindo, mas está sendo rechaçado hoje. Você já pensou até em dar um fim em tudo? Como diz, vou chutar tudo para cima, vou dar um fim na minha vida. Isso é um espírito que estava te falando isso. Mas ele está sendo desautorizado a partir de hoje. Em nome de Jesus, saiba que Deus tem o melhor para você. Você vai ver a glória de Deus, há promessas de você pregar o Evangelho, e você vai pregar o Evangelho. Alamancho cantarabassurican. Já é uma promessa de alguns anos que foi feita. E Deus vai cumprir. O inimigo quis te assolar, mas ele que está sendo assolado a partir de hoje. Receba essa palavra. Amém, amados? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que faz, tá? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a gloriosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, até a volta muito, muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. E receba a abundância